como é fabricado a Bíblia. E aí, você sabe como a palavra de Deus é fabricada? Como as Bíblias são fabricadas aí? A gente normalmente só vê, né, as Bíblias aí nas casas, nas igrejas, mas como elas são fabricadas? É o que a gente vai ver aqui nesse vídeo, né? Bem aí interessante de ver, né, algo que não só é um livro comum, né, mas é o livro mais copiado de toda a história, é o maior livro de toda a história, é a Bíblia, a palavra de Deus. Como esse livro ele é fabricado, é interessante de ver, né, um pouco disso. Então, vamos lá. A Bíblia é um dos livros mais lidos e influentes da história. A cada ano, são impressas cerca de 33 milhões de Bíblias em todo o mundo. Só a sociedade Quanto ele falou? Vamos voltar aqui. 33 milhões de Bíblias em todo o mundo. 33 milhões de Bíblia em todo o mundo por ano é muita coisa. De fato, é o livro mais impresso e mais copiado do mundo. Só a Sociedade Bíblica do Brasil é responsável por 7 milhões de exemplares anuais. Só a Sociedade Bíblica, ou seja, só no Brasil, 7 milhões anuais é muita coisa. A Bíblia é uma coleção de livros escritos por diferentes autores em diferentes épocas, mas que apresentam uma unidade temática central: a relação entre Deus e a humanidade. Mas você já parou para pensar como ela é feita? É o que vamos descobrir neste vídeo. Os primeiros manuscritos bíblicos foram escritos em papiros e pergaminhos, bem diferente do que conhecemos hoje. Com o passar do tempo, a tecnologia de produção de papel se desenvolveu, e a Bíblia passou a ser copiada nesse material, que se tornou mais acessível e fácil de manusear. E vale lembrar, né, que antigamente as cópias eram feitas à mão. Então, olha o nível de dificuldade que se tinha, né, nessa época, no período bíblico, né, onde os copistas ali tinham que ficar copiando realmente à mão. E nem eram todas as pessoas que eram letradas, que sabiam ler, escrever. Então, era uma dificuldade aí bem grande, de fato, com o método, né, da imprensa que surgiu futuramente, né, depois, que onde pôde ali, de fato, vários livros serem impressos e copiados com muito mais facilidade, foi aí que a Bíblia se difundiu ainda mais, né? O papel é um dos principais componentes da Bíblia, e a escolha do tipo adequado é crucial. Geralmente, utiliza-se um papel fino, sendo o mais pesado de 60 GSM, gramas por metro quadrado. Para comparação, um papel normal de máquina de cópia tem 80 ou 90 GSM. Esse papel é fabricado a partir de fibras de algodão, fibras de linho e, mais comumente, fibras de celulose, obtidas de árvores cultivadas de forma sustentável, preferencialmente de rápido crescimento, como o eucalipto e o pinheiro. Após a transformação da celulose em papel, elas são enroladas em bobinas e enviadas à fábrica. Antes de ir para a impressão, uma guilhotina corta as folhas no tamanho correto da Bíblia a ser produzida. É muito importante que o papel seja impresso em um ambiente com 55% de umidade e uma temperatura de até 30 graus. As folhas cortadas são colocadas na impressora e aguardam o comando do software para iniciar a impressão. A diferença, né, cara, do que era antigamente, os caras tinham que copiar na mão. Bota ali um monte gigante e bota para imprimir, é muito mais fácil, né? O texto bíblico, em sua versão final, é digitalizado e formatado para a impressão. É selecionada uma fonte tipográfica que seja legível e adequada ao estilo da Bíblia. Com o papel pronto, o próximo passo é a impressão do texto bíblico. Esse processo envolve máquinas de impressão altamente precisas e rápidas. Tradicionalmente, a Bíblia é impressa usando o sistema offset, que garante alta qualidade e definição das letras. A tinta utilizada precisa ser de alta durabilidade e resistente ao desgaste, especialmente por conta da finura do papel. A impressão é feita em folhas grandes, que contêm várias páginas da Bíblia organizadas de forma especial para que, quando dobradas e cortadas, formem os cadernos corretos. É interessante, né, esse papel também que eles utilizam. Eu queria saber da onde que surgiu e por que que utilizam esse papel, né? Eu acredito, né, que seja assim, um palpite, né,
que seja porque pelo fato dele ser bem maleável, né? Você vê que as Bíblias comparadas aos livros normais, o papel da Bíblia por ser mais fino, ela é muito mais maleável, né? Muito mais fácil de você manusear, ainda mais por ela ser grande, né? Ser mais robusta, ter muito mais folhas do que um caderno normal. Talvez se fosse colocado numa folha normal, ocuparia muito mais espaço, seria muito mais difícil, né, de manusear. Agora nessa folha fina e pela grande quantidade de papel, né, e de folha, de páginas, né, fica muito mais fácil. Após a impressão, as folhas passam por um processo de secagem para garantir que a tinta não mancha ou borre. Depois que as páginas são impressas, elas são cortadas e dobradas para formar cadernos individuais. A Bíblia é composta por folhas agrupadas em seções. Cada seção tem 64 páginas. A primeira vai da página 1 até a 64, a segunda da 65 até a 128, e assim por diante. Depois, o livro é enviado para uma máquina que agrupa as seções. Esses cadernos são então organizados na sequência correta e costurados juntos para garantir durabilidade. Esse método de encadernação costurada é tradicional e confere à Bíblia uma resistência maior, permitindo que ela seja manuseada com frequência sem que as páginas se soltem. Interessante isso também, né, que ela é costurada, diferente de alguns livros, né, de vários livros que são colados, né, de fato isso traz uma resistência muito maior, né, à toa que as Bíblias aí, às vezes, de pessoas têm, Bíblias aí foi do bisavô, né, e a Bíblia tá lá, às vezes, não inteira como antes, mas você consegue ler, né, de fato elas resistem bem mais do que os livros comuns. Após a Bíblia ser costurada, a costura recebe um reforço de cola. Um rolo aplica a cola, enquanto outro retira o excesso. Em seguida, passa por uma máquina que gera calor para secar a cola. Muito interessante, né, pessoal? E falando de Bíblia, nada melhor do que apresentar para vocês o nosso mais novo devocional Caminho da Intimidade, devocionais poderosos e transformadores para o seu dia a dia. Nós fizemos aí um livro, né, um e-book, onde vai estar aí repleto, né, de devocionais e de breves reflexões para você poder fazer, né, experimentar no seu dia a dia, começando aí no dia 1º de janeiro e terminando no dia 31 de dezembro, ou seja, um devocional por dia para você ler, ali, ter contato ali com uma pequena porção da palavra de Deus e te ajudar cada vez mais aí no seu dia a dia de intimidade com Deus, na sua vida espiritual. Então, tá aí, apenas R$ 9,90, o link vai estar aí na descrição, e se você comprar, você também ajuda o canal, né? Já está dessa forma aqui, como dá para ver, ó, a capa começa com essa capa aqui bem legal que a gente fez, e logo após ele vai começando com cada dia, começando no dia 1º de janeiro, ele vem com um versículo, com uma reflexão e logo após a aplicação. Assim é em todos os dias de todo o ano. Então, se te interessar aí esse devocional, caminho aí da intimidade, com essas breves reflexões para você também que não tem muito tempo no seu dia a dia, pegar uma pequena porção ali das escrituras, meditar em uma palavra para o seu dia. Por enquanto só está, né, de maneira digital, mas em breve, se Deus quiser, também em forma física, e a gente vem aqui anunciar. Na esteira, uma lixa dá o acabamento final. Quando o bloco do livro está pronto, ele vai para a máquina de corte, onde 3 lados do papel são cortados. Algumas Bíblias têm a borda das folhas douradas ou coloridas. Esse processo é chamado de folheamento ou pintura de bordas. As folhas da Bíblia já encadernadas são cuidadosamente pressionadas e agrupadas para formar um bloco firme. Isso garante que as bordas fiquem perfeitamente alinhadas e que a tinta ou folha metálica seja aplicada de forma uniforme. As folhas são preparadas, os cantos são arredondados e alisados para remover qualquer imperfeição. Para bordas vermelhas ou de outras cores, as folhas agrupadas e prensadas. Eu acho muito maneiro essa Bíblia avermelhada ali, né, na borda, mas para mim a melhor é a tradicional, né, que é com a borda dourada, preta e dourada. Para mim não tem outra melhor. Pode
botar o que for, pode botar a Bíblia camuflada, Bíblia cheia de desenho, toda ilustrada e não sei o que. Pra mim, a melhor que tem é preta e dourada. Não tem uma Bíblia mais bonita do que essa. São pintadas com pincel ou spray. Para bordas douradas ou prateadas, aplica-se uma folha metálica nas bordas das páginas. Tanto que todas as minhas Bíblias são assim, ó. Vou mostrar para vocês. Ao vivo. Eu me enganei com uma. Eu pensei que era também assim, eu me enganei. Mas a maioria. Tá faltando, ó. Mas se vocês forem ver... Deixa eu botar aqui tela cheia. Ó. Dourada, preto. Aí é outra. Ó, dourada, preta. Essa aqui pra mim é melhor. É, Bíblia de Estudo de Genebra, pra mim é a melhor Bíblia que tem de estudo. E essa aqui eu ganhei, né? É marrom, mais borda dourada. Pra mim é a melhor, é a mais bonita que tem. E eu tenho essa aqui que eu tô lendo agora, que é preta e vermelha. Tem outras também, mas não tá aqui no quarto, né? Mas pra mim a mais bonita é a Bíblia preta com as bordas douradas. Vamos lá. Usando calor e pressão, hot stamping, criando o acabamento brilhante e durável. Depois, as bordas são polidas para um acabamento suave. Esse processo é altamente especializado e ajuda a dar à Bíblia um aspecto luxuoso e durável. As Bíblias são colocadas em uma máquina que insere a fita de marcação em seu interior. De volta à esteira, as Bíblias recebem... E Bíblia pra mim tem que ter fita de marcação, né, cara? Pô, sem fita de marcação tem que ficar usando marca-texto. Melhor coisa que tem tanto que tem... Eu tenho uma aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, calma aí. A que eu acabei de mostrar, essa aqui, que é a vermelha, que eu mesmo costurei algumas fitas a mais de marcação, de tanto que eu gosto de fita de marcação. Se vocês observarem, vou tentar mostrar perto. Uma, duas, três. Três fitas de marcação que eu mesmo costurei. Se eu não me engano, eu acho que foi eu, ou pedi pra minha esposa, mas eu tenho quase certeza que foi eu. Eu costurei, né, porque eu gosto muito de fita de marcação nas Bíblias, né, pô, ajuda demais. Recebem colas PVA, uma tela e um adesivo para que a capa fixe ao livro. Após a montagem e a preparação dos cadernos, eles são unidos à capa. A capa da Bíblia pode ser feita de diferentes materiais, como couro, tecido ou materiais sintéticos. A escolha do material da capa depende do público-alvo e do estilo da Bíblia. Muitas Bíblias também recebem detalhes, como inscrições douradas ou prateadas, aplicadas por meio de um equipamento de transferência térmica conhecido como hot stamping. Algumas Bíblias têm as folhas cortadas e guias fixados para a localização rápida dos textos. Após a encadernação, as Bíblias são colocadas em uma prensa com pressão controlada para que os livros se mantenham compactados, mesmo após o uso. Antes que a Bíblia esteja pronta para ser distribuída, ela passa por um rigoroso controle de qualidade. As Bíblias são inspecionadas quanto à qualidade da impressão, encadernação e acabamento. Qualquer defeito, por menor que seja, é identificado e corrigido, garantindo que cada exemplar esteja em perfeitas condições ao chegar ao consumidor final. Finalmente, as Bíblias estão prontas para serem embaladas e distribuídas. Elas são acondicionadas em caixas e enviadas para livrarias, igrejas e outros pontos de venda ao redor do mundo. Em alguns casos, as Bíblias são enviadas diretamente para organizações missionárias ou distribuídas em programas de caridade. Muito legal, pessoal, muito legal mesmo, né, ver um pouco mais de como as Bíblias são fabricadas, né? Você já tinha visto, já tinha essa noção que é muito trabalhoso, né? Pô, é praticamente ali um trabalho artesanal, né? Criar uma Bíblia. Eu não sabia que era tão trabalhoso assim, né? Tem toda uma questão ali por trás, né? Para a Bíblia chegar da forma que chega em nossas mãos, ou seja, temos que valorizar a palavra de Deus. Tem países aí em que as pessoas não têm acesso à Bíblia e às vezes nós não a valorizamos. Então temos que valorizar. Deixa aí nos comentários o que você achou aí desse vídeo. Se você gostou também, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like aí que nos ajuda muito. Valeu, pessoal. Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.